Olá, olha, se você já ouviu falar do livro de fantasia A Escolha de Gundar e ficou naquela curiosidade, este é o lugar certo. Aqui, a gente vai mergulhar na premissa da história, sabe? Entender esse mundo sombrio, o herói que não queria ser herói e os dilemas que esperam por ele. Tudo pronto? Então, vamos lá. Pois é, o livro já começa jogando essa pergunta no nosso colo. Uma pergunta que vai ecoar durante toda a jornada do protagonista. O quanto um acidente pode mesmo definir uma vida? Isso já dá o tom da coisa, né? É pessoal, é arriscado e faz a gente pensar o que será que acontece quando o destino do mundo inteiro bate de frente com a tragédia pessoal de um único homem. Então, para a gente entender bem o coração dessa história, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai conhecer esse cenário quase apocalíptico. Depois, vamos dar uma olhada no nosso protagonista, o Capitão Gandar. Aí partimos para o conflito central entre magia e ceticismo. Vamos analisar também o estilo da narrativa e, por fim, a tal da escolha que dá nome ao livro. Bom, vamos começar pelo começo, certo? O cenário. A escolha de Gundar não se passa num reino de fantasia qualquer, daqueles bonitinhos, não. A gente está falando de um mundo que está literalmente morrendo. É como se a própria ordem natural das coisas tivesse sido quebrada. O planeta é castigado por tempestades sem fim, ventos que não param nunca. Até o ciclo de dia e noite está todo bagunçado com dias que parecem eternos ou noites que não acabam mais. É um cenário de desequilíbrio total, onde a extinção não é só uma possibilidade, parece algo iminente. E é bem no meio desse caos todo, desse mundo à beira do colapso, que a gente encontra o nosso protagonista. Um homem cuja jornada pessoal vai acabar se tornando o centro de um conflito gigantesco, de proporções épicas. E olha, pode esquecer aquele herói clássico em busca de glória. O Gundar tá longe disso. Na verdade, ele tá fugindo. Ele é um desertor político, um cara que bateu o pé contra a tirania do seu soberano. A história dele já começa com ele na estrada, sendo um foragido só tentando sobreviver. Aí, claro, como em toda boa história, tem aquele momento que muda tudo. Pro Gundar, esse momento é quando o caminho dele cruza com um grupo de pessoas bem estranho, pequeno, e no meio deles tem uma figura que é um puro enigma, uma jovem cega, que pode ser a chave para o destino de todo mundo. E é esse encontro que joga o Gundar de cabeça no coração do conflito principal da história. Um conflito que vai colocar o ceticismo dele à prova contra o ressurgimento de forças antigas e muito poderosas. E é aqui que o mistério começa a pegar fogo, o que move a trama pra frente. Essa jovem misteriosa, ela tem um poder real? Um poder capaz de salvar o mundo? Ou será que ela é só uma ilusionista? Uma farsa no meio do caos? A desconfiança do Gundar, na verdade, é um espelho da nossa própria desconfiança. Sabe, a magia nesse mundo não é algo comum que está sempre ali. Pelo contrário, ela estava desaparecida há muito tempo, e o retorno dela é anunciado por uma coisa que eles chamam de vento. E não é um retorno sutil, não. A magia volta com toda a violência, mudando completamente as regras do jogo e tornando a ameaça do fim do mundo ainda mais real. Essa imagem aqui resume perfeitamente o dilema do Gundar. De um lado, você tem o ceticismo dele, um homem que não acredita em magia, que procura uma explicação lógica para tudo. Do outro, a realidade que dá um tapa na cara dele. Uma jovem com poderes reais, o destino do mundo em jogo e, talvez o mais tentador de tudo, a promessa de que essa magia pode consertar as próprias tragédias dele. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco e falar de uma coisa super importante, o jeito que a história é contada. As escolhas de estilo do autor aqui moldam e muito a experiência de leitura. O grande lance é o seguinte, a gente vê esse mundo em colapso quase que inteiramente através dos olhos do Gundar. A história é narrada em primeira pessoa, o que coloca a gente direto dentro da cabeça de um protagonista que é cético, que está quebrado por dentro e completamente em conflito. E essa escolha de narrativa, misturada com esse cenário super sombrio, cria o que algumas pessoas que analisaram o livro chamam de tom opressivo. A atmosfera é tensa, sabe? É séria, cheia de mistérios e reflete perfeitamente o estado de degradação do mundo lá fora. Esse estilo, claro, tem seus efeitos. O ritmo da leitura pode ser mais lento, mais sissudo. O jeito que o autor segura as informações para criar um clima de mistério pode fazer com que a leitura seja, como alguns descrevem, pesada ou nublada. Para algumas pessoas isso pode criar um certo distanciamento, mas para outras é justamente isso que torna a imersão nesse universo tão única. E tudo isso, todo esse caminho, leva a gente pro clímax da premissa do livro. A escolha que o protagonista é inevitavelmente forçado a tomar. Então, a progressão do Gundar é bem clara. Ele começa como um cético convicto, negando qualquer tipo de magia.
Daí ele é confrontado com esse poder que ele não consegue explicar. A ameaça ao mundo dele se torna inegável, e ele chega num ponto sem volta. Ele precisa escolher no que ou em quem ele vai acreditar. E é aqui que o negócio fica pessoal de verdade. A escolha do Gander tem um peso duplo. Não é só uma decisão altruísta para salvar o mundo, não. Envolve também uma tentação muito, mas muito pessoal. A chance de usar esse poder para reescrever o próprio passado e desfazer as tragédias que assombram a vida dele. E no fim, a história deixa essa pergunta no ar, que é o verdadeiro coração do livro. Quando tudo que a gente conhece está prestes a ser destruído, a fé, seja na lógica ou na magia, se torna a única coisa que resta. A questão final é essa: diante do fim do mundo, no que uma pessoa escolhe acreditar?